Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, vamos enfrentar um questionamento do internauta. É possível trocar uma câmara escolhida na cláusula compromissória? Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vou responder a um questionamento do internauta, o advogado Dr. João Francisco Rogovski, advogado no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Dr. João Francisco, por apresentar seu questionamento. E o questionamento dele tem a ver com uma questão que é muito comum a muitas pessoas. É possível trocar a câmara de arbitragem escolhida na cláusula compromissória? Sim ou não? Claro que no caso do Dr. João Francisco, ele traz um contexto e explica um pouco mais, detalhando em que circunstância ele está imaginando fazer essa troca. A gente vai responder objetivamente a pergunta dele, mas vamos falar também de um modo geral, para que você possa ter o esclarecimento e atender às suas necessidades. Quando as partes elaboram um contrato e celebram uma convenção de arbitragem, dentro desse contrato, ou anexo a esse contrato, chamada cláusula compromissória, a espécie de convenção de arbitragem, que contempla que um eventual conflito que surge decorrente daquela relação contratual será encaminhado à resolução por arbitragem, elas estão, na verdade, celebrando uma primeira vontade, a vontade maior, que nós chamamos da vontade maior. A vontade maior é encaminhar qualquer disputa eventual para uma arbitragem. Essa é a vontade maior. Mas essa cláusula pode ser cheia ou vazia. A cláusula vazia é aquela que vai descrever que quer resolver por arbitragem, pode trazer um ou outro detalhe, mas não todos os necessários para que se possa dar início à arbitragem, ou seja, não terá todas as informações mínimas indispensáveis para a instituição da arbitragem. Essas informações mínimas necessárias são aquelas que comporiam o compromisso arbitral. A lei estabelece os requisitos obrigatórios para o compromisso arbitral. Aqueles precisam constar do compromisso para poder ser instituída a arbitragem. Então, esses requisitos, que é lá do compromisso arbitral, não é da cláusula compromissória, se eles estiverem presentes na cláusula compromissória, nós podemos chamar a cláusula compromissória de cheia, ou seja, os requisitos obrigatórios do compromisso arbitral previstos na lei de arbitragem. Bom, se estão presentes esses requisitos, a cláusula é cheia. Se não estiver, a cláusula é vazia. Se a cláusula for vazia, nós temos a vontade maior e temos uma ou outra vontade secundária, mas não todas elas manifestadas livremente para viabilizar o início da arbitragem. Aí, naturalmente, as partes têm que sentar e compor o complemento dessas informações para fazer um compromisso arbitral complementar da cláusula compromissória e assim ter condições de dar início à arbitragem. Se a cláusula compromissória é cheia, dispensa a necessidade das partes sentarem e celebrar o compromisso arbitral complementar, porque elas já podem direto ir para a instituição escolhida ou ir diretamente ao ato escolhido e instituir a arbitragem. No problema trazido aqui pelo Dr. João Francisco Rogovski, e eu vou me permitir a leitura do e-mail dele, com a autorização dele, já o consultei, ele nos autorizou, ele diz assim: primeiro nos parabeniza, nos cumprimenta e parabeniza pelos vídeos no canal do YouTube, diz que é assíduo espectador, muito obrigado, Dr. João Francisco. Depois diz que a gente presta um importante serviço público informativo à população, a gente também pensa assim e por isso a gente segue em frente nesse trabalho. E ele diz o seguinte: sou advogado em Porto Alegre e há muitos anos que estudo os meios alternativos de solução de litígios. Fui o fundador da primeira Câmara Brasileira de Conciliação e Arbitramento para dirimir conflitos de vizinhança, a que o Jornal do Brasil batizou de primeiro Tribunal de Bairro do Brasil. Estou com uma dúvida e desde já agradeço se o colega puder me ajudar. Elaborei um contrato de compra e venda de imóvel com cláusula compromissória cheia. Ocorre que a Câmara Arbitral nomeada no contrato está impossibilitada de julgar processos por falta de pessoal. Está realizando somente mediação.
mediações. Ok. Sendo com cláusula cheia e diante da impossibilidade do órgão julgador aceitar o encargo, como fica a questão? Ele agradece pela ajuda. Vamos lá, João Francisco. Na verdade, vamos entender o seguinte: como nós estamos falando de diferentes vontades celebradas dentro da cláusula da convenção de arbitragem, temos a vontade maior, que é eu quero resolver por arbitragem, e temos as vontades secundárias. Nesse caso, a vontade secundária foi escolher uma determinada Câmara, e essa Câmara, quando vocês procuraram a Câmara, pelo que eu entendi do seu e-mail, quando procuraram a Câmara para poder instituir a arbitragem, então teve uma resposta, acredito que formalmente tenha isso por escrito, alguma certidão nesse sentido, se não tiver é importante que se colha, uma resposta dizendo da impossibilidade material ou temporária, ou que seja, uma impossibilidade importante deles poderem dar início a essa arbitragem por falta de pessoal suficiente para isso, uma vez que estão, me parece, totalmente dedicados ao assunto da mediação. Ok, tudo bem. Então aí voltamos àquele ponto inicial, vontade maior, vontade secundária. Quando nós temos uma vontade maior e uma vontade secundária, a princípio a gente tem que partir da premissa de que sempre vai prevalecer a vontade maior. Então, tem a vontade maior e a vontade secundária, você podendo atender as duas vontades, maravilha, você atende as duas vontades manifestadas na cláusula compromissória. Se não é possível atender as duas vontades, materialmente falando, objetivamente falando, como é esse o exemplo do Dr. João Francisco, então nós atenderemos a primeira vontade e a segunda vontade, por impossibilidade, precisaremos sentar e compor a escolha de uma outra Câmara para substituir. A lei de arbitragem não traz um detalhamento específico sobre troca de câmaras, é importante que a gente frise isso, não há estabelecido na lei de arbitragem nada dessa forma. Mas existe na lei de arbitragem disposições importantes que falam sobre a substituição do árbitro, que nesse caso aplica-se por analogia claramente à situação. Diz lá o artigo 16 da lei de arbitragem que se o ato excusar-se antes da aceitação da nomeação ou após a aceitação vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. Então, o que está dizendo é o seguinte, olha, o ato recusou, então eu indico o substituto, se estiver previsto no compromisso. No caso aqui, na cláusula compromissória, vale da mesma maneira. Então tá, se a cláusula tiver a previsão de uma Câmara que possa suceder o trabalho desta outra, então seria ela que deveria ser encaminhada. Em geral, isso não vai estar previsto nas cláusulas, não é comum de se observar cláusulas que tenham essa previsão. Então, se realmente não tiver essa previsão, aí nós teremos que buscar essa substituição. Não é do árbitro que está falando, mas é uma aplicação por analogia para a Câmara, partindo da premissa que a Câmara diz que não tem profissionais, ou seja, a Câmara está recusando fazer aquela arbitragem. Então, naturalmente, preservando a vontade maior, eu quero resolver por arbitragem, mas inviabilizando a vontade secundária, eu quero resolver por arbitragem nesta Câmara. Bom, aí neste caso, vamos ver o que diz o parágrafo 1º do artigo 16. Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral nacional ou entidade especializada. Se a regra da Câmara tiver uma previsão para quando ela não puder atuar, tem que se observar essa regra. Não me parece que talvez tenha essa regra prevista, mas tem que fazer uma leitura cautelosa para verificar se tem essa previsão. Se de fato não tiver, porque não é comum ter uma regra dessa natureza, se as partes já estiverem invocadas na convenção de arbitragem, ou seja, então aí eles vão partir para uma escolha. Nada dispondo a convenção e não chegando, aí já é o parágrafo 2º, nada dispondo a convenção de arbitragem, não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, ou seja, as partes têm que tentar um acordo, vão marcar, então vão fazer aquilo que prevê o artigo 6º e 7º da lei de arbitragem. A parte vai notificar a outra parte, dizendo a ela que está impossibilitada de dar início à arbitragem naquela Câmara escolhida, conforme a certidão que a Câmara emitiu da sua inviabilidade material de receber aquela arbitragem,
e marcando dia, hora e local para que eles sentem e negociem a substituição dessa Câmara por outra Câmara, por outra entidade. Então essa reunião deve existir, marcado por uma notificação com confirmação de recebimento. Então nessa reunião vão sentar e vão tentar compor. Se não chegarem a um acordo, aí volta aqui. E não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do auto a ser substituído, procederá a parte interessada na forma prevista do artigo 7º desta lei. Ou seja, aí vai precisar, fez a notificação, marcou a reunião, não chegaram a um acordo, ou a reunião, a parte não compareceu, embora devidamente notificado, vai se documentar que foi feita essa tentativa e vai se ingressar com a ação do artigo 7º da Lei de Arbitragem para que o juiz público, então, faça a designação de qual vai ser a entidade, os atos que vão seguir. Ou seja, complemente e substitua aquilo que estava previsto na cláusula e complemente eventuais lacunas, se necessário, também. Esse é o encaminhamento para se fazer diante dessa impossibilidade da Câmara, devidamente documentada, registrada. Então, é possível substituir a Câmara nesse caso? Sim. Só não poderia substituir, aí vamos para a parte final do parágrafo 2º do artigo 16. Só não poderia substituir se na cláusula estivesse escrito que é aquela Câmara que não poderá ser substituída por nenhuma outra, ou seja, que não aceitará a substituição de nenhuma outra. Se as partes então convencionarem que quer a arbitragem, mas somente se for naquela entidade, exclusivamente se for naquela entidade, não aceitando substituição, aí é porque a vontade maior, na verdade, ficou condicionada a uma vontade secundária. Então, a secundária ficou no mesmo plano da vontade maior. Ou seja, eu quero a arbitragem só se for nessa instituição. Se tiver uma regra dessa natureza na cláusula compromissória, aí não poderá haver a substituição. Neste caso, se entenderá da inviabilidade de dar início à arbitragem e ficará dissolvido essa convenção de arbitragem e a parte estará autorizada a ingressar com a disputa em juízo. Mas somente nesse caso em que tenha expressamente estabelecido que não aceita substituição. Se não for essa situação, sim, se aceitará a substituição. Portanto, doutor João Francisco Rogovski, é um prazer receber a sua indagação, espero ter correspondido e de um modo geral, é possível substituir uma Câmara em situações muito especiais. Essa que ele citou é uma delas. Uma outra é quando a Câmara desaparece, é desconstituída. E para isso eu recomendo que você assista um outro vídeo nosso que já está gravado há algum tempo no nosso canal do YouTube, que chama A Câmara Sumiu e Agora. Assista esse vídeo. E uma outra hipótese que vamos deixar para um outro vídeo para esclarecer é especificamente quando a questão econômica inviabilizar a arbitragem naquela Câmara especificamente. Essa é uma solução engenhosa e nós vamos trabalhar em um outro vídeo oportunamente. Grande abraço para você. Você gostou do nosso programa? Curta, compartilhe, comente, faça sua crítica construtiva ou mande também sua dúvida ou questionamento aqui para o Momento Arbitragem. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Forte abraço e até o próximo programa.